A boca é responsável por coletar alimentos e água. É a primeira por onde o alimento passa e as glândulas salivais umedecem o alimento e assim facilita sua passagem nos próximos órgãos digestivos. Quando as aves se alimentam, o alimento passa pela faringe. A cavidade oral compreende a boca propriamente dita. O bico é a faringe, que é uma estrutura essencial para os processos de alimentação e respiração. Divide o sistema digestório do respiratório. Em geral, o esôfago das aves é comparativamente longo. Uma dilatação do esôfago, o papo está presente na maioria das espécies, revestido por um epitélio escamoso estratificado, não queratinizado e espesso. A camada muscular externa é composta de musculatura lisa ao longo de toda a extensão do esôfago. Ocorrem glândulas muscosas na lâmina própria. O papo corresponde a uma dilatação da porção posterior do esôfago e serve para armazenar o alimento coletado, ocorrendo alguma fermentação e imbibição dos alimentos com mucosidades, preparando-os para a digestão gástrica posterior. O papo também permite a regurgitação de alimentos previamente digeridos para os filhotes. É importante lembrar que as aves carnívoras possuem um papo pouco desenvolvido ou até mesmo ausente. É responsável pela digestão química dos alimentos, designado como estômago químico. Provêntriculo é o estômago verdadeiro das aves e corresponde ao estômago dos carnívoros. A moela é um órgão com paredes grossas constituídas por músculos, especializado em triturar os alimentos consumidos pelas aves. Algumas espécies de aves herbívoras ingerem pequenas pedrinhas para que elas auxiliem na trituração dos alimentos pela moela. As pedrinhas ingeridas pelo animal são equivalentes aos dentes que elas perderam ao longo da evolução. Na moela ocorre a proteólise ácida, putrefaz a carne com a atividade da moela. O fígado funciona como um reservatório de glicose e metaboliza substâncias. Irá, por sua vez, sintetizar a bile, fazendo que seja depositado na vesícula. O fígado é bilobado e relativamente grande na maioria das aves, coberto por um mesotélio. Por baixo do mesotélio há uma camada de tecido conjuntivo, a cápsula de Gleason. Ela armazena bile, que é lançada apenas quando o alimento que contém lípidos, gordura, entra no trato digestivo, estimulando a secreção de colecistoquinino, CCK. A bile emulsifica gorduras e neutraliza ácidos na comida parcialmente digerida. Depois de ser armazenada na vesícula biliar, a bile se torna mais concentrada do que quando saiu do fígado, aumentando sua potência e intensificando seu efeito nas gorduras. A maior parte da digestão ocorre no duodeno. Ela dá origem aos dutos biliares que se esvaziam do duodeno, próximo ao aço distal. A vesícula biliar está presente na galinha, rato, ganso, mas algumas outras espécies, como o pombo, não têm vesícula biliar. O pâncreas é uma das partes constituintes do estômago composto das aves. Ela é responsável pela digestão química dos alimentos e também é designado como estômago químico. O intestino se assemelha muito ao dos mamíferos, as aves herbívoras. O intestino é muito maior do que nas aves carnívoras. O intestino grosso desses animais é curto e termina na cloaca. Pouca digestão de carboidratos e de proteínas ocorre no seco. No seu interior, as bactérias são capazes de sintetizar proteínas, começando com o nitrogênio do ácido úrico. Ele é importante também para a produção de ácidos graxos volatiles, os quais são produzidos através da fermentação microbiana. Os ácidos graxos volatiles acumulam dentro do seco e são transportados passivamente para o sangue. A cloaca é uma estrutura presente nas aves como uma bolsa, na qual desembocam o sistema renal, o reprodutivo e, por fim, o gastrointestinal, diferente dos mamíferos que separam a parte reprodutiva e renal do sistema gastrointestinal. As aves se caracterizam por uma única saída, caracterizada pela cloaca.